Escrever é uma habilidade que demanda muito esforço, tempo, dedicação e quando a gente fala sobre escrever, a gente também fala sobre a redação do Enem, que é esse bicho-papão aí que assusta tanta gente e também faz com que muitos alunos que estão saindo do ensino médio se preparem para entrar na universidade. E para falar sobre essa questão, a minha convidada de hoje é a professora Adriana Alves, que eu tenho o maior prazer em entrevistar, porque foi minha professora também, para falar um pouquinho sobre essa questão, né? A redação que tem uma pontuação muito grande, tem um peso muito grande no Enem e que os alunos acabam tendo como um caminho assim longo a se percorrer, né? Professora, seja bem-vinda. Lembrando que a professora Adriana é mestre e doutora em letras pela Universidade Federal do Acre, então tem muita propriedade para falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite e vamos para esse bate-papo aí longo. Muito obrigada, Everton. É um prazer reencontrá-lo, né? Agora como profissional formado. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco do conhecimento, falar um pouco, né, sobre essa trajetória que o candidato, né, a entrar em uma universidade tem que percorrer para conseguir uma vaga. É isso aí. Lembrando que o Enem acontece esse ano no dia 21 e 28 de novembro, então já está bem aí, né? Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco qual é a proposta já de início da redação do Enem. O que diferencia essa proposta textual das demais? Everton, a redação do Enem, ela atende uma tipologia textual intitulada como dissertação, ou seja, a tipologia textual dissertativa argumentativa. Então, aqui o aluno ele não vai descrever, ele não vai narrar, ele tem que escrever um texto em prosa nessa tipologia textual que é dissertativa argumentativa. Então, diferente de outras tipologias como a narração e a descrição, o Enem ele cobra exclusivamente essa tipologia textual. Então a gente percebe, eu fiz uma pesquisa rápida, né, que desde o ano de 2016 até o ano passado, 2020, a gente tem aí diferentes temáticas abordadas, cobrando justamente isso, que esse aluno, que esse candidato, ele tem a capacidade de argumentar, persuadir o outro sobre um determinado ponto de vista que variou aí já sobre intolerância religiosa, formação educacional para surdos. Eu acho que a redação de 2018 também foi uma temática muito pertinente que fala sobre a manipulação dos dados, né, do usuário, do controle de dados na internet, fala sobre a democratização. Então você percebe que é uma ampliação muito grande das temáticas, e isso exige um conhecimento e essa defesa do ponto de vista desse candidato, né? Então, assim, eu acho que a diferença da redação do Enem é esse. A banca cobra-se desse produtor de texto uma capacidade argumentativa, que ele seja capaz de defender um ponto de vista sobre determinada temática. Professora, e levando em consideração que nós estamos vivendo em um momento do século em que as pessoas opinam sobre muita coisa, né? Todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo e o ambiente virtual abre espaço para isso. Mas o que pode fazer com que uma pessoa tenha uma boa argumentação? O que contribui para que uma pessoa tenha uma boa argumentação e leve isso, por exemplo, para a redação do Enem, que não exige uma opinião, mas sim uma argumentação a respeito disso que está sendo dissertado? Então, nós estamos em um processo, né, nesse nosso contexto de mundo globalizado, de muito acesso, democratização desse acesso à internet. Então, hoje, muitas pessoas sentem-se, olha, eu quero opinar sobre tudo. E realmente opinam, porque a gente costuma dizer que a internet, ela te dá essa liberdade com as redes sociais, mas há uma diferença entre simplesmente opinar e dar uma opinião ser baseado no senso comum. É tanto que hoje a gente tem uma infinidade de fake news, que é senso comum que as pessoas acabam reproduzindo. O Enem não, ele não quer apenas o senso comum. Então, para você, eu sempre costumo dizer que para você ser um bom produtor de texto, você tem que ser um bom leitor. E, infelizmente, a nossa cultura, a nível de Brasil quanto a nível local também, nós não temos uma quantidade de leitores que gostam de ler por prazer, né? Geralmente as nossas leituras são mais por obrigação e não por fruição. Então, acho que o primeiro passo é ler. É você ter um domínio, pelo menos de um modo amplo, sobre determinadas temáticas, que não seja só reprodução de senso comum, mas que você leia artigos,
revistas, até mesmo notícias de jornais, procurando bons jornais, né, que transmitam boas notícias. E, sobretudo, Everton, eu penso que o Enem, ele te dá uma matriz. Na internet, hoje, nós temos uma matriz do Enem que diz como esse candidato vai ser avaliado. Então, para além desse conhecimento de leitura e de escrita, eu preciso saber como é que você é avaliado. No Enem, um bom texto, uma boa nota na redação do Enem, ela deve abranger as 5 competências. Competência 1, que se refere à escrita, que se refere à pontuação, né? A escrita formal da língua portuguesa, que eu não posso escrever no Enem da mesma forma como nós falamos, né? Há uma variação de língua diferente. A competência 2, que significa dizer o quê? Esse leitor, esse produtor de texto, ele precisa compreender a proposta da redação, que eu acho que essa é a maior dificuldade, a competência 2, porque às vezes o sujeito tangencia o tema, ou seja, às vezes ele até toca no tema, mas de maneira muito superficial. Ele não compreendeu aquilo que o texto está sendo, a temática que está sendo proposta, então ele precisa compreender. E nessa competência 2 é onde o sujeito, o produtor de texto, ele vai mostrar se ele tem repertório sociocultural. O que é o repertório sociocultural? Eu fugir justamente do senso comum. Então, se eu vou falar sobre educação, eu cito, exemplifico com citações, coloco aí autores renomados que falam sobre educação, falam sobre políticas públicas. Então, eu apresento para essa banca que eu tenho conhecimento sociocultural, que eu tenho repertório sociocultural. Então, isso eleva a pontuação nessa competência. A competência 2, a competência 3 se refere justamente ao fato desse sujeito conseguir argumentar, conseguir defender esse ponto de vista, se você é a favor, se você é contrário, como que você defende esse ponto de vista. A competência 4, ela se refere aos elementos coesivos, né, que a gente conhece como conjunções, que eles estão aí no inter, né, e intra, texto, ademais, todavia, portanto, são os recursos coesivos que ligam um parágrafo ao outro, que dá ao texto, né, eu acredito até mesmo um rebuscamento, uma estética melhor, o leitor consegue ver a fluidez desse texto. E a competência 5, que eu acho que ela é o grande final do texto, é aquela que o sujeito ele vai defender a proposta de intervenção, porque é isso que o Enem cobra. Você tem que apresentar um ponto de vista, mas você tem que apresentar uma proposta de intervenção. Qual é a solução que você dá para esse problema? E a competência 5, ela propõe justamente isso, que para ela ser bem escrita, ela tem que estar composta por agente, por ação, por modo meio, efeito e detalhamento. Se o sujeito consegue dentro... Mas, Adriana, isso é muito longo? Não, isso você vai fazer dentro de um parágrafo. Então, você diz assim, o Estado deve fazer políticas públicas por intermédio do Ministério Público. Você vê que você tem o agente, né? Quem é o agente? O Estado. Você tem a ação, deve fazer por meio do Ministério Público, por meio da escola, por meio de palestras, você tem um modo meio. Para que você tem um efeito, né? E o detalhamento é justamente os detalhes que vêm complementar. Então, você vê que dentro de 2 linhas, 3 linhas, você constrói uma proposta de intervenção completa, desde que ela tenha os 5 elementos, né? Então, assim, vejam que não é simplesmente saber a temática, mas conseguir colocar essa temática dentro dessas 5 competências, que abrange desde a língua formal até a habilidade de apresentar uma proposta de intervenção para o problema. Olha só, muitas dicas aí para você que está nos assistindo. Nós vamos falar já sobre os possíveis temas também, assuntos que estão aí em evidência e que nós temos discutido amplamente. Professora, uma outra pergunta agora, aproveitando esse gancho. O que não é tolerado por essa banca examinadora que avalia as redações e que pontua as redações? A gente viu aí em outros anos, por exemplo, a receita do miojo, né, que ficou muito, que polemizou aí nas redes. O que a senhora encontra e percebe que não é tolerado e o que é dito também lá nos editais do Enem, que não tem como passar, o aluno vai se dar mal se ele colocar na redação, se ele não se atentar para isso? A senhora consegue descrever isso? Sim, consigo. Então, às vezes eu penso que determinados candidatos não levam o processo com a seriedade que o processo exige. Então, acredito, né, de um modo bem particular, bem singular meu, que esse sujeito, acho que ele pensa que o avaliador não vai ler essa redação.
E aí acontece como a receita do miojo, como você acabou de citar. Mas o Enem, ele é um processo muito sério. Ali está sendo disputado vagas para a universidade pública gratuita. Então, é um processo extremamente sério. Então, não é qualquer avaliador. O avaliador passa por um curso, ele é treinado, e a banca exige o quê? O que não pode? Anteriormente, nós tínhamos você não pode ofender, você não pode ferir os direitos humanos. Automaticamente, esse candidato já era eliminado. Mas, há alguns anos atrás, isso foi desmembrado. Então, tem sujeitos que escrevem um bom texto, mas chega lá na proposta de intervenção, ele fere os direitos humanos. Esse sujeito agora ele não é mais eliminado, ele apenas tem um desconto na competência 5, né? Professor, então quer dizer que esse sujeito pode ferir? Ele pode avançar no processo, mas ele vai perder pontuação. Então, no mínimo, qual é a pontuação que você tem que conseguir? No mínimo 500 pontos para você avançar e ter sua redação corrigida. Quando você tem a sua redação corrigida, o que você não pode fazer? Que automaticamente você vai ser eliminado. Nós temos uma tabela, né, que coloca em um grau de hierarquia aquilo que não pode ter, aquilo que esse aluno, que esse candidato recebe nota 0. Primeiro, o cara preenche a prova inteira, mas chega na redação, ele não faz nada. Ele deixa a folha da redação em branco. Então, isso aí já é uma forma de eliminar, ele vai receber nota 0. Isso está no grau da hierarquia, o topo. No segundo grau da hierarquia, nós temos o que nós chamamos de FEA, que significa as formas elementares de anulação. Então, você até escreve um texto muito bom, mas o candidato, a banca vai olhar desse candidato se ele fez algum desenho, um emoji, né, que fala um númerozinho, um coração. Se ele tiver feito isso, ele pode ter feito uma redação maravilhosa, mas ele vai ser levado a nota 0, porque ele não pode fazer isso num texto que é prosa, né? Sua estrutura tem que ser em prosa, na tipologia dissertativa argumentativa. Então, não pode ter desenhos, não pode ter estrelinhas, não pode ter esse coraçãozinho, como às vezes o candidato termina a prova mais cedo e fica passando o tempo fazendo esses desenhos. Então, automaticamente, isso é considerado formas elementares de anulação. O candidato recebe nota 0. No terceiro grau de hierarquia, nós temos o texto insuficiente, que é aquele texto com até 7 linhas. Então, esse texto com 7 linhas, ele também leva nota 0, né? Ah, professora, mas aí ele fez um texto maior. Mas aí o avaliador vai olhar e percebe que nesse texto maior de 2 ou 3 parágrafos, 2 parágrafos é cópia dos textos motivadores. O que acontece? A banca vai descontar o que é cópia. Se sobrar 7 linhas, ele está eliminado. Se ficar 8, ele segue no processo e tem a avaliação corrigida dentro dessas 5 competências que eu falei para você. E o outro, né, que está aí no 4º grau de hierarquia, que não pode acontecer de hipótese nenhuma, é fuga ao tema. Que é a receita do miojo, que é a pessoa contar de maneira narrativa, descritiva, algo que aconteceu na vida dela, ela fugiu completamente de um tema. Por exemplo, está falando sobre surdez, está falando sobre democratização de acesso ao cinema, e a pessoa vai falar de algo que aconteceu na sua vida, no seu bairro, ela fugiu, né? Então, é o que a gente chama de fuga ao tema. Então, o candidato não pode, em hipótese alguma, cometer isso. E o quinto, né, nesse grau de hierarquia, é o que a gente chama de não atendimento à tipologia textual. Falei para vocês que nós temos a narração, a descrição e a dissertação, que é o que nós conhecemos como dissertativo argumentativo. A redação é cobrada nessa tipologia. Mesmo você falando do tema, mas você narrando ou descrevendo, configura-se não atendimento à tipologia textual, que tem que ser nesse formato da dissertação, argumentação. E por último é o que a gente chama, né, de parte desconectada. Então, de repente, o candidato escreve uma redação e decidiu colocar Rio Branco, Acre e a data do dia do Enem. Isso não tem relação nenhuma com o texto. O candidato colocou o nome dele. Ele vai ser levado a nota 0 porque é considerado parte desconectada do texto. E, por último, né, no 7º elemento é cópia. Justamente por esse motivo da gente dizer que, olha, eu não sei do tema, então vou pegar ali o texto, nós geralmente são 2 ou 3 textos motivadores, e o candidato decide fazer ali uma paráfrase, mas é uma paráfrase que usa muito da cópia. Então, cópia não pode existir. Se for cópia, ele vai ser levado a nota 0. Então, assim, percebam que nesse grau de hierarquia,
nós temos aí 7 elementos que configuram nota 0. Então, o candidato tem que fugir disso, né? Ele tem que evitar isso na produção textual dele. Olha só, a gente tem muitas regras aí que a gente pode considerar básicas, mas que fazem total sentido e muita diferença durante a produção do texto. E que é preciso pensar e se atentar muito para isso. Professora, a senhora falou muito sobre essas questões que são exigidas nesse processo do Enem e o que a gente não pode esquecer, o que a banca avalia e não tolera. Mas eu queria que a gente falasse um pouco agora sobre essa questão que os alunos adoram, né? Especialmente as pessoas que estão aí antenadas nas redes sociais, nos jornais, acompanhando o que está em alta, aquilo que está sendo debatido. Quais os possíveis temas que a senhora visualiza agora nesse cenário que podem ser desdobrados na redação, que os alunos precisam olhar assim mais atentamente para que não cheguem lá na hora e fiquem sem assunto ou sem argumento para debater sobre aquilo? O que a senhora pensa aí como possíveis temas para a redação do Enem? Então, falar sobre um tema do Enem ele é muito emblemático, porque o Enem ele nos surpreende todos os anos, né? Então, assim, vejam que vários cursinhos eles tentam a todo custo adivinhar essa temática, qual será o assunto, né? Eu penso que, como nós estamos em um contexto político muito efervescente no Brasil, eu acho que isso não vai ser tratado, porque envolve questões ideológicas que eu acho que não, né? Eu acho que a banca não vai se dar o mérito de entrar nessa discussão, porque eu penso que isso é muito emblemático. Mas eu penso que a gente está vivendo um momento, né? Coloquei aqui como sugestão, não como título, mas eu acho como uma temática que envolve a internet e a cultura do cancelamento. Justamente pela sua fala inicial, né? A gente teve aí o Big Brother, nós temos aí esses realities que têm o poder de, ao mesmo tempo, colocar uma pessoa no auge do sucesso, como detonar uma carreira, porque todo mundo hoje vai para a internet, anônimos, de repente, ganham milhões de seguidores e esses seguidores saem em prol dessa cultura do cancelamento. Então, eu acho que é um primeiro ponto na internet, a cultura do cancelamento. Eu acho que pode ter alguma coisa a ver com isso, porque é um tema atual, envolve um debate muito amplo sobre isso, né? E principalmente posicionamento, né? O segundo que eu coloco, que a gente viveu, acho que esse ano que passou, né? Estamos finalizando, é sobre desastres ambientais, né? A Amazônia e Pantanal em chamas. Nós vivemos aí um período bem complicado no que se refere ao Pantanal, e eu acho que sempre pensar nesse contexto da Amazônia, de meio ambiente, é algo que deve ser problematizado, né? Que a gente precisa saber como é que os nossos produtores de textos, essa geração que está em busca de um nível superior, está pensando a respeito dessa temática. Eu penso assim sobre o combate às epidemias no Brasil, né, que a gente chegou aí também no início do ano de 2020, enquanto muitos países já estavam vivendo a pandemia, a gente ficou meio descrente que se de fato isso ia chegar, né, como é que a gente estava preparado, nós não estávamos preparados. Então, eu penso nesse sentido também, como se posicionar a respeito de combate às epidemias no Brasil. Outro tema também, que a gente até viu no ENAD, eu achei interessante trazer na nossa época do ENAD, Everton, é sobre a mobilidade urbana no Brasil. É uma temática que tem crescido muito em concursos no ENAD e pode ser que ela se amplie também a questão, principalmente nessa perspectiva de inclusão, as pessoas com deficiência, inclusão aí às minorias. Eu penso que isso também é interessante. Outro aspecto que eu vi sendo muito discutido é sobre a xenofobia estrutural. A gente vê o tempo inteiro esse debate aí contra essas mulheres do Nordeste, esses artistas, até mesmo na região Norte, nós sabemos que há uma xenofobia estrutural. Então, como que as pessoas se posicionam a respeito disso? E, por último, que eu acho assim maravilhoso, pode ser que aconteça, né, Caia, é sobre a digitalização dos relacionamentos e a importância da tecnologia, né? Hoje por mais que nós somos seres sociais, nós estamos o tempo inteiro no celular, a nossa construção, né, de amigos, de família, de pessoas que estão pela rede social. Então, penso que são temáticas que, de alguma maneira, mesmo que não seja apenas como temática da redação, mas no contexto da prova, do caderno de provas objetivas, eu acho que pode surgir.
Olha só, eu ficaria o dia todo aqui nesse bate-papo falando sobre isso, porque nós temos, quando se fala de Enem, nós temos muitos assuntos para discutir e para pensar sobre, para que esse nosso senso crítico fique mais aguçado. Professora, muito obrigado por aceitar o meu convite. Nós vamos deixar a matéria aí para você ver até o dia do Enem, se você quiser, para que se prepare, para que continue lendo e se atualizando nesse ambiente aí que nós temos. Eu quero deixar o espaço livre para essas pessoas que estão aí nos assistindo, escutem da senhora quais as possibilidades de agora, já no último momento, entrando para os 45 do segundo tempo, como é que elas podem se preparar, ler alguma coisa ou, não sei, avaliar algumas regras. Fique à vontade para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, vão fazer o Enem e precisam de dicas valiosas como essas que a senhora deu aqui. Então, eu sempre penso que o sonho com o nível superior, ele é um projeto que ele não inicia assim, né, do dia para a noite. É um processo que é construído ao longo da nossa trajetória acadêmica, desde lá do primeiro aninho até o ensino médio. No entanto, a gente não pode também deixar esse período para os últimos minutos do segundo tempo, porque isso exige dedicação, exige tempo. Mas para você que às vezes trabalha, tem que estudar, a gente sabe que a nossa realidade no Acre, a maioria dos nossos jovens já estão adentrando no mercado de trabalho e fazem essa opção, estudar e trabalhar. Então a gente compreende que esse processo é difícil. Eu sugiro a vocês que justamente conheçam as competências, né? Em qualquer site aí da internet nós temos a matriz, porque os seus conhecimentos prévios, os seus conhecimentos de mundo podem ajudar vocês a se encaixarem. Eu não gosto muito dessa palavra encaixar, mas é a melhor nesse momento, né? Para que vocês conheçam como que vocês serão avaliados, porque você prepara uma redação, uma produção textual dentro daquilo que é exigido de vocês. Então você tem que ter no mínimo aí uma preocupação em alinhamento do texto, organização textual e sobretudo, às vezes as pessoas pensam, Everton, que falar bem significa falar bonito, significa escrever palavras difíceis e não. Há simplicidade, mas há profundidade naquilo que escreve. Então, se você tem que escrever de maneira simples, no sentido de que o leitor, de que a banca compreenda aquilo que você quer, se posicionar, o seu ponto de vista, a sua proposta de intervenção. E a minha sugestão é essa. Fiquem atentos às notícias, o que circulou no mundo, no Brasil e no Acre de um modo geral, né? E, sobretudo, se preparem diante das competências, porque vocês serão cobrados, avaliados por isso. É isso aí, olha só, para entrar aí nas universidades, para fazer o curso de ensino superior que você tanto sonha, é preciso passar por isso. Então, é bom se preparar, olhar as dicas, conferir tudo. O Continet tem uma aba aí sobre educação que você pode acompanhar, além dessa entrevista, muitas outras dicas para que você consiga fazer uma boa prova, uma boa redação, então não deixe de conferir. Muito obrigado você que nos assistiu aí desde o início. Lembre-se, o Continet tem o Acre todo em um só lugar.